Olá, senhores. Este vídeo é sobre os extraterrestres da não-luz, que são os reptilianos. É o número da série, o número 67. Eu vou gravar aqui um áudio para vocês. É do rapaz que já foi um reptiliano, ele já foi um Grey e já viveu em Marte, em que ele conta que aquela destruição de Marte foi feita pelos reptilianos devido a que o governo não estava aceitando o domínio deles, que eles queriam dominar, né? Então, eles, por vingança, e eles costumam destruir mesmo quando a coisa não agrada para eles, e destruíram ali a superfície de Marte. Mas Marte tem vida, né, gente? As novas informações espiritualistas, tem gente vivendo noutra dimensão em Marte. E segundo Corey Goode, que trabalhou em vários grupos secretos, ele foi a Marte, e no subsolo de Marte, onde não tem mais aí radiação, no solo de Marte, né? Porque na superfície ainda tem alguma coisa. Então ele contou algumas coisas naquela ocasião que ele tinha um canal, né? Que existe vida lá, mas secreta. Mas é vida escrava. Pessoas são raptadas aqui, pessoas que são levadas, enganadas, né? E vão lá e são escravas de trabalho. A vida delas é só trabalhar. Bom, então vamos ao que interessa. A gente se comunica há alguns anos, através da internet, mas não conheço ele pessoalmente. Bom, então eu vou colocar aqui o som. Eu vou falar o que eu penso a respeito da sociedade reptiliana sobre a pedofilia. Eu fiz tipo um resumo. Então eu vou ler aqui. Hierarquia biológica. Reptilianos, ou a reprodução dos reptilianos é regulada pelo conselho genético, que define quais casais ou grupos podem gerar descendentes, visando manter pureza ou evolução da espécie. Agora vem infância e maturidade. Os filhotes são vistos como recursos biológicos dos clãs, não como filhos individuais. Esses filhotes passam infância em centros coletivos de treinamento sob supervisão de mestres e não dos pais. Só aonde a idade da mutação, né, quando o corpo troca a primeira camada de pele e a mente atinge uma certa estabilidade, é que passam a ser reconhecidos como seres sociais plenos. Aí agora vem a moralidade sexual. Relações afetivas humanas, como amor, romance, não existem da mesma forma. A reprodução é função, não prazer. Relações com a vaidade estabilizada ou estabelecida pelo conselho são vistas como crime contra a ordem biológica. Agora vem a pedofilia, né? Na ótica reptiliana. Como os reptilianos veem os jovens répteis como ativos de formação e propriedade do clã, ou criado sexual com eles seria considerado violação de propriedade genética. Não é tratado como um crime moral, como
sociedade humana, mas como traição ao coletivo. A punição costuma ser severa, banimento, trabalhos forçados ou até mesmo eliminação do infrator, pois ele é considerado um risco genético e social. Agora, a função social da lei. Tudo gira em torno da ordem, controle e preservação da espécie. O conceito humano de pedofilia não existe igual, mas há regras rígidas sobre quem pode se reproduzir quando e como. E é isso aí. Eu fiz tipo um resumo que eu penso a respeito, e também da viagem extracultura. Então, vou continuar aqui o que eu escrevi. Então, para os reptilianos, um indivíduo que viola as regras de um contato com jovens é considerado um traidor genético e um risco para a ordem social. Como os reptilianos são frios e pragmáticos, não existe prisão longa ou tratamento, como entre os seres humanos. Se o ato for confirmado, geralmente a punição é eliminação imediata, ritual ou execução. Em alguns clãs, usam até o corpo do infrator como alimento ou oferenda, reforçando a ideia de que quem desobedece perde o direito de existir. Só em sociedades reptilianas mais moderadas o culpado pode ser condenado a trabalhos forçados até a morte. Então, resumindo, os reptilianos, eles matam os pedófilos, mas não por indignação moral, e sim porque vê isso como uma falha biológica e social irreversível. Continuando novamente aqui sobre os reptilianos. Os reptilianos odeiam os seres humanos e quando obsediam alguém, usam o corpo da pessoa para cometer esses crimes justamente para arruinar sua vida. O prazer deles está em ver a vítima humana pagando pelas consequências na justiça, sendo presa, julgada e marcada para sempre. Eles se alimentam do sofrimento e da destruição que causam, enquanto permanecem escondidos e intocáveis. É sobre a pedofilia. Em muitos casos de pedofilia são obsessão, esses seres reptilianos obsediam corpos humanos para fazer esses crimes, Em alguns países, onde a pessoa é pega e condenada por esses crimes, até a pena de morte é aplicada. Mas isso não encerra nada. Quando o espírito dela vai para o plano astral, no umbral, vira escravo desses seres. Lá, o reptiliano que a obsediou revela o motivo. Aí, entre aspas, queria seu espírito. É uma tortura dupla. A carne paga no mundo físico e a alma é aprisionada depois. Esses seres se alimentam de energias negativas. Umbral, a energia do medo e do desespero é ainda mais densa, e isso os mantém ainda mais fortes. Eles não apenas destroem uma vida socialmente, eles querem a angústia eterna. Ver a pessoa sucumbir em todos os planos, viver ou morrer. É parte do prazer deles. Controlar o corpo aqui e sugar a alma lá. É um ciclo cruel que poucas pessoas conhecem. Imaginar até sentir na própria pele.
E aqui termina o relato dele. E eu vou complementar com que eu já fiz vídeo aí falando, mas como as pessoas às vezes não veem, né, todos os vídeos, vou complementar e recordar que as fitas que nos fazem falta foram retiradas ou bloqueadas, né, pelos reptilianos, há milhares de anos aqui, quando eles invadiram aqui, né? Nós tínhamos 12 fitas de DNA e eles retiraram as 10 e deixaram 2, que é a criação e a procriação, né? Para fazer filhos. O resto das outras fitas que tinham ligação com chakras, porque nós também temos 12 chakras, elas ficaram inutilizadas, quer dizer, não funcionam. A 12ª fita de DNA, junto com o 12º chakra, ela tem acesso à fonte. Por isso que eles retiraram. Então é assim, um chakra junto com a fita, né, de DNA, tem acesso à galáxia, tem acesso ao trono das 7 encruzilhadas, que é o nosso Sol, tem acesso a isso, aquilo, até chegar no caminho, até chegar a Deus. Pelo menos foi isso que eu entendi e com as novas informações também, tá? Que está vindo aí na espiritualidade. Recordando, eles gostam muito de invadir planetas, onde os seres ainda são muito primitivos, e aí é mais fácil de dominar, né? Essa informação das 12 fitas de DNA, elas foram transmitidas pelos seres de Pleiades, os pleiadianos, pelo falecido Biatan Upadian. E quando esse rapaz diz que os reptilianos levam a alma, o espírito, né, das pessoas, leva as pessoas, né, depois que morrem, etc, etc, que ele fala aí, sim, é verdade, tem umbrais que quem dirige são os reptilianos, nem todos, né, mas aqueles mais ruins, mais cruéis. Tanto que, quando eu trabalhei com um grupo do Biatan, eu pedi para que vissem onde estava a minha família, que me criou, que era um tio e uma tia, e meu tio estava... Eu cheguei a ver a caverna, eu trabalhava com eles online, uma caverna assim, bem redondinha, assim, bem redondinha, de escuridão, assim, mas não o vi, nem vi, eu só vi pouco tempo. Eu me desconcentrei, né, de qualquer coisa, porque a gente tem que estar muito bem concentrado ali, né. Então, eu vi a caverna e a clarividente do grupo, e o Biatão, clarividente também, que ele tinha clarividência, relatou que meu tio estava nesse lugar dos reptilianos acorrentado. Os reptilianos o acorrentaram porque ele tentou fugir. Agora você vê, o que ele fez a mais do que ele fazia? Porque o que eu sei que ele fazia, ele dava surras, de vez em quando dava surras na esposa, na minha tia. De sangue, ele é que era o meu tio de sangue, né? Ele batia nela, eu tinha que a defender, eu tinha que intervir. Em criança, eu já com 2, 3, 4, talvez 4 anos, devia ter uns 4 anos, 5 anos, por aí, eu já defendia a minha tia. Ela era muito ruim para ela. O que ele fazia, fora
da casa, a gente não sabe. Eu acho que se ele estava lá no reptiliano, é porque ele fez outras coisas lá fora, né? Agora, ele não ia à igreja, mas sempre andava atrás de padres, se dava com padres, mas não ia à igreja. Se acreditava em Deus ou não, eu não sei. O irmão dele, que era meu pai, dizem que ele não acreditava em Deus, mas o meu tio eu não sei. Agora, ele deve ter feito alguma coisa, né, para ir para um umbral desses. Já a esposa dele estava num umbral moderado. Estava sentada lá no lugar. Eu mas estava muito escuro, mas ela estava sentada lá num lugar. E dizia que não sabia como foi parar ali, né? Estava livre, mas só que ela estava ali, né? Ela foi resgatada. Meu tio não tenho a certeza se foi. Estava muito difícil, os reptilianos não deixam entrar os que resgatam, sabe? Não deixam, eles impedem, não deixam. Aí acabou que eu não soube, não tenho a certeza se ele foi resgatado ou não, não sei. E então isso é verdade, eles levam, é porque, sei lá se ele já tinha feito algum pacto com as trevas. Basta fazer com as trevas, não importa com quem ele fez o pacto. A pessoa pode fazer o pacto com o Mago Negro, pode fazer o pacto com uma entidade que ela sabe o nome, mas nem conhece essa entidade, porque esses reptilianos que são das trevas, eles vêm, porque eles são extraterrestres, eles têm outros conhecimentos, eles têm outras técnicas para levar a pessoa. E os magos negros, a técnica que eles têm é de extraterrestres, mas são que eles aprenderam com os draconianos, que estiveram aqui, lá perto do núcleo da Terra, no subsolo, em laboratórios com matéria sutil. Essas são as novas informações, né? Mas esses draconianos, que eram 7, que eram os chefões dos grupos de magos negros, já foram resgatados, retirados, né? Resgatados. E a última foi a Lilith, que era a pior de todas. Ela não se arrependeu, deve ter sido, se foi resetada, não existe mais. A partícula do Criador vai para ele mesmo, vai para o todo, não existe mais. Né? Não sei porque ela foi tão ruim que é capaz de ter sido resetada. Né? Ou então a colocaram já num planeta primitivo, que vai habitar aqueles corpos horrorosos de tipo símio, mas não é aqueles símios até bonitinhos, né? Aqueles monstros, né? Os monstros. E depois vai ser um ser das cavernas e vai seguir aquela coisa toda. Sabe que as informações vêm, mas elas não vêm completas, né? Então a gente às vezes fica assim, não sabe o que acontece mais além. Então, o que ele disse, o rapaz falou, é certo. Né? Eu creio que esses seres árabes, de raça árabe, o judeu é de raça árabe, ele se acha superior, mas a descendência dele é da mesma raiz árabe. Só são separados por causa de religião. Eu tenho a impressão que pela maneira deles ser, colocar a mulher em segundo plano, né? Até o judeu mesmo, lá as comemorações de Sabá, eu só vejo homens aí na internet comemorando, e eles esquisitos, dão aqueles pulos, aquela dança esquisita, né? Eu tenho a impressão que eles são reptilianos reencarnados, porque, não sei, os do Talibã também, né? Devem ser. Porque os reptilianos são assim, tem que fazer aquilo que eles querem. Eles acham que aquilo
é certo que eles estão certos fazendo uma determinada coisa, então eles querem que todo mundo os obedeça também. Quem não obedece vai se dar mal. Eles cobram, né? Por isso. Mas aqui o planeta Terra já está livre dos draconianos. Ou dragões. Eu não sei por que chamam eles de dragões. Os dragões. Mas ficaram os alunos. E alunos nota 10, que aprenderam tudo direitinho e fazem o que eles fizeram. Inclusive tecnologia, de colocação de chips, colocação de ovoides, espíritos que se autotransformaram, humanos que se transformaram em ovoides devido a muitos problemas, e os magos negros os preparam e os colocam dentro de pessoas, ou dentro de um quiumba, de um ser artificial, que são feitos com os pedaços dos perispíritos daqueles que se autotransformaram em ovoides. Então, os magos negros e outros foram excelentes alunos, mas eles ainda estão aqui, né? Ainda estão lá, não. Porque é necessário, porque como a população aqui desta dimensão é quase que totalmente ruim, maléfica, pensamentos e ações horríveis, vocês veem até a guerra que está, né? Então é necessário mantê-los por enquanto, para que já façam o que tem que fazer, e muitos têm karma, e eles auxiliam nisso. Tá? E é a prova. Nós estamos no último círculo. Só um instante. Quem é aqui? Ah, tá. Esse último círculo aqui na Terra é a separação do joio e do trigo. O joio é um negócio ruim, sabe? Amargo, ruim. Acho que é espinhoso. E o trigo, é o trigo, né? Que faz o pãozinho, que faz o macarrão, que faz o bolo. A gente usa na farinha de trigo. Quem não entende o que é a separação do joio e do trigo, é a separação dos maus dos bons. Só que os bons não são totalmente bons ainda. Ainda vão ter que reencarnar. Porque não existe ninguém aqui, nesta dimensão, que seja totalmente bonzinho, tá? Então, conforme a bondade das pessoas, elas reencarnarão ou na quinta, ou irão para uma terceira dimensão igual a esta, ou uma terceira dimensão melhor que esta, ou para uma terceira dimensão muito ruim. E os outros, né, piores, planetas primitivos. Planetas que tem que andar quilômetros e quilômetros para achar água. Vão se matar uns aos outros para comer uns aos outros, que não sabem plantar nada, não tem como plantar. Planetas que só tem pedra. É assim. Plantas espinhosas. Se tiver inteligência, se tiver água lá, se tiver água salgada que tenha peixe, ou na água, lagos que tenha peixe da água doce, pode ser que tenha a inteligência de pegar para comer, mas se não tiver nada, eles vão se comer uns aos outros. Vão ser como leões e tigres e onças que matam os outros para comer, os outros bichos, né? Então é isso, senhores. Fico por aqui. E é bom a gente saber, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê como é ruim ser mal, né?
Então vamos desenvolver o amor incondicional para sermos seres melhores e assim ajudarmos o Pai, Mãe, Criador primordial na evolução dos seres, porque quando uma pessoa evolui, ela ajuda os outros a evoluir também, porque a energia dela contamina os outros para o bem. Paz e luz a todos. Tchau.